Bom dia! Hoje estaremos apresentando o Seminário de Nutrição Animal, que tem como tema Noções Gerais da Nutrição de Bovinos de Leite, sobre a orientação da professora Laura Oliveira. O grupo é composto pelas acadêmicas Aline de Jesus, Amable Pandolfi, Camila Natália, Carla Aparecida, Daiane Farias, Elaine Pereira, Yandra Camila e Ivone Costa. Ambas pertencem ao curso de Medicina Veterinária do Instituto Federal de Rondônia, Campus Jaru. Os tópicos que serão abordados serão: o que são bovinos de leite e como escolher uma boa matriz leiteira, como funciona a digestão dos ruminantes e boas práticas de produção, fatores que determinam a boa produtividade, a escolha da dieta nutricional do gado leiteiro, interferência da sazonalidade do período seco e período chuvoso, gestão zootécnica da pecuária leiteira, quantidade vezes qualidade, nutrição das vacas no pré e pós-parto e quando usar ração, suplementação mineral e proteinato. Bom, o que é gado leiteiro? Gado leiteiro é aquele bovino de grande porte que tem a capacidade de gerar leite, tanto para sua cria quanto para a comercialização humana. A característica mais evidente do bovino leiteiro são que são animais que comem rapidamente e que se deitam ou param embaixo de sombras durante o horário mais quente do dia para ruminarem. É sempre bom lembrar que o leite é um subproduto em função da reprodução do gado leiteiro, que depende da boa alimentação. Como escolher uma boa matriz leiteira? Na hora de escolher uma boa matriz leiteira para o seu rebanho, é sempre bom considerar muito mais do que uma raça que de uma alta produtividade. É sempre bom considerar o perfil do produtor, da propriedade e das suas condições. Outro ponto importante é que a produtividade ela não depende somente da raça do animal, mas ela também depende da propriedade e do manejo em aonde ela está localizada e de como esses animais são tratados. Externamente, na hora de se escolher um animal para a produção leiteira, é sempre bom analisar o costado para ver se ele é largo, forte, o ventre para ver se ele é amplo, o tórax para ver se é grande. No sistema mamário, deve-se analisar se o úbre ele tem comprimento, se o úbre é simétrico, se o quarto dianteiro ele tem comprimento moderado, se o quarto traseiro é alto e amplo, se as tetas têm tamanhos uniformes e se as veias mamárias são calibrosas. Por quê? Nessa imagem que é apresentada no slide, vemos que as veias são bem calibrosas. Veias calibrosas é importante para o fluxo sanguíneo. Quanto maior o fluxo sanguíneo, maior a produção leiteira. Agora, a minha amiga Carla dará continuidade com a apresentação, explicando um pouco sobre a digestão de ruminantes. Continuidade, vamos falar agora sobre o processo de digestão dos ruminantes. Também chamado de poligástrico, os ruminantes eles possuem o estômago dividido em 4 partes. O rumen, que também pode ser chamado de pança, retículo, também pode ser chamado de barrete, o omácio, que pode ser chamado de folhoso, e o abomácio, que pode ser chamado de coagulador. Como que funciona? O animal ele vai engolir o alimento que vai chegar até o rumen. Lá no rumen, a presença de micro-organismos sibiões vão começar a fazer a digestão de algumas substâncias, como carboidratos, vitaminas e proteínas. Resultante dessa digestão, que é um processo fermentativo, ocorre a produção de ácidos gráficos voláteis, que é AGV. Alguns ácidos principais são o ácido acético, propiônico e butírico. Feito isso, o alimento ele vai para o retículo, que lá vai sofrer uma ação mecânica, transformando-se em uma massa disforme, chamada de bolo alimentar. Esse bolo alimentar ele vai para a boca, pelo esôfago, através de movimentos peristálticos, para ocorrer o processo de ruminação, ou seja, o animal vai mastigar novamente esse alimento.
Nesse momento, ele vai liberar um alto teor de bicarbonato de sódio para poder diminuir a acidez desse bolo alimentar que foi adquirido no processo fermentativo que ocorreu no rumen. Feito isso, esse alimento ele vai voltar pelo esôfago até o omaço. Lá no omaço vai ocorrer a absorção de água, cerca de 60% a 70%, o que vai transformar esse alimento numa massa mais sólida e compacta. Feito isso, ele vai para o abomaso. Lá no abomaso, que é considerado o estômago verdadeiro dos ruminantes, vão ocorrer as secreções de algumas glândulas. Secreções como enzimas, a pepsina, o pepsinogênio, hormônios como a gastrina, ácido clorídrico e água, que vão fazer a digestão química desse bolo alimentar. Passado dessas fases de estômago, o processo de digestão do alimento é bem parecido semelhante com animais não ruminantes, na parte de intestino. Em relação a essa digestão dos ruminantes, como nós vimos do rumen, através da presença desses micro-organismos, conclui-se que se nós nutrirmos esses micro-organismos, nós estaremos nutrindo o nosso animal. Porém, além desses fatores intrínsecos, nós temos que levar em consideração os fatores extrínsecos. E voltado para a nutrição de vacas leiteiras, nós temos as boas práticas que nós podemos adotar para a produção na pecuária leiteira, como a saúde do animal. Esses animais que produzem leite, eles precisam ser sadios e um bom programa efetivo de manejo sanitário do rebanho deve ser adotado. Tem que estabelecer um rebanho com resistências a doenças, estabelecer um programa que seja eficiente na necessidade desse rebanho para que não tenha a entrada de doenças na propriedade. Higiene na ordenha. Essa é a atividade central da pecuária leiteira, porque a demanda de um alto padrão de qualidade do leite é enorme, sempre vai ser exigido que tenha um produto de alta qualidade. Então, o leite ele deve ser ordenhado e armazenado sob condições higiênicas, assim como os equipamentos utilizados no processo de ordenha têm que ter uma boa condição de armazenagem. Nutrição animal. Esses animais, essas vacas, elas precisam ter água e alimentos suficientes, de qualidade e que sejam seguros para a sua saúde. Bem-estar animal. É a aplicação sensata de práticas que visam o conforto do animal. Esses animais ele devem ser mantidos de acordo com as suas 5 liberdades, que é livre de sede, fome e desnutrição, livre de desconforto, livre de dor e doenças, livre de medo e livres para expressarem os padrões normais do seu comportamento. Meio ambiente. A produção de leite ela deve ser conduzida em equilíbrio com o meio ambiente, ou seja, em harmonia com o meio ambiente da propriedade e da região. Gestão socioeconômica tem que ser socialmente responsável e economicamente sustentável. São parâmetros essenciais para as boas práticas na produção de leite. As propriedades leiteiras, elas são empresas como qualquer outra. Então, a gestão de pessoas e um gerenciamento financeiro vai assegurar a sustentabilidade dessa propriedade. Porque a propriedade, ela é uma empresa que produz leite, carne e animais. Então, ela, como qualquer outro negócio, deve ser financeiramente viável para ser sustentável a longo prazo. Então, dando continuidade à apresentação, eu vou falar sobre os fatores que determinam a boa produtividade. Então, quais são esses fatores que determinam a boa produtividade do gado leiteiro? Um deles é a composição genética. A gente sabe que o cruzamento entre linhagens ao longo do tempo, originou gerações de bovinos que são capazes de aproveitar mais os nutrientes e insumos e de produzir quantidades extraordinárias de leite em muito pouco tempo. Mas isso não quer dizer que só as linhagens desses cruzamentos vão te dar uma alta produtividade, porque primeiramente é importante, é fundamental, você fornecer também alimentos que possuem qualidade elevada em relação a nutrientes a eles. Outro ponto é o bem-estar animal. A gente sabe que animais que são bem tratados, que são mantidos em ambientes confortáveis, higienizados e pacífico em relação às boas práticas dos tratadores a esses animais, Eles vão responder de forma positivamente e com uma excelente produção.
Independente do sistema de criação, ele ser a pasto ou confinamento, assegurar o conforto e a saúde animal, né, vai fazer com que os organismos deles aproveitem os nutrientes da dieta, né, de forma maior, né? Outro fator é a interferência da sazonalidade. A gente sabe que existem regiões que em certa época do ano é seca, né? E com isso faz com que a disponibilidade do pasto diminua, né? Então, para evitar essas baixas na produtividade do rebanho, é importante traçar um plano, né, para garantir a consistência nutricional ao longo do ano, né? Isso pode ser feito através do manejo das pastagens, com oferta de suplementação alimentar, né, tanto para os sistemas intensivos quanto para os sistemas intensivos. Fazer também o manejo das pastagens, né? A escolha da espécie de forrageira, né, que mais se adapta à sua região, né? De preferência daquelas forrageiras que são resistentes à seca, ao encharcamento de solo ou geadas. Fazer o manejo dessas pastagens, como um exemplo, né? Fazer também um pastejo rotacionado, porque ele garante, né, a qualidade do pasto e as limitações de acesso do gado em determinados locais durante certa época do ano, né, assim assegurando o desenvolvimento do pasto, né. Outro fator, fornecer suplementação alimentar, né, como ditos nos tópicos anteriores, o fornecimento de concentrado, ele garante que as exigências nutricionais dos animais, né, sejam atendidas. Portanto, né, é importante estabelecer metas produtivas, né? Procurar orientações profissionais especializadas em nutrição animal, né? Para que junto possa se alcançar, né, esses fatores. A disponibilidade de água, né? A disponibilidade de uma água de qualidade, né? É crucial que a água que você vai oferecer a esse rebanho seja limpa, fresca e bem abundante, né? Além de afetar também a quantidade e a qualidade do leite, a água é um elemento chave, né, que possibilita o pleno funcionamento do sistema digestório e das demais funções vitais, né, dos animais. É importante, né, ressaltar que em determinadas regiões existem aquelas épocas que são extremamente muito quentes, né? E a gente sabe que quanto mais calor, maior a necessidade de consumo de água pelas vacas. Então é importante ficar atento a esse ponto. Buscar a raça ideal, né? É importante que, se você não tem uma raça pronta, né, faça o cruzamento até que se tenha uma linhagem ideal para as condições climáticas da sua região, porque quando o rebanho ele se sente confortável, né, a sua capacidade digestiva melhora e não abaixa no consumo de alimento em nenhuma época do ano. Então, como foi citado, né, todos esses 5 fatores, dá para perceber que muitos fatores externos, né, eles influenciam diretamente a produtividade dos rebanhos, né? Contudo, né, esses aspectos ambientais podem ser manejados de modo, né, a garantir a produtividade do gado leiteiro, desde que as estratégias tenham sido bem planejadas, né, pelos seus criadores. E então agora foi isso, né? E eu vou passar agora a palavra para a Camila para ela dar continuidade à apresentação. Olá, obrigada, Daiane. Agora, dando continuidade ao tema, vamos falar um pouco sobre a escolha da dieta nutricional do gado leiteiro, onde a nutrição animal é o principal fator da eficiência do sistema de produção e como ele influencia na qualidade do produto e no rendimento do produtor. A escolha da dieta, ela vai fazer toda a diferença ao produto final. Então, a dieta oferecida aos animais precisa ser analisada sobre alguns aspectos, como a relação entre volumoso e concentrado, onde o volumoso ele deve ser rico em fibras, ele é rico em fibras, na verdade, e ele tem como finalidade garantir o bom funcionamento do rumen. E o concentrado, ele tem o intuito de garantir a quantidade necessária de proteína e de energia aos animais. A quantidade e a fonte dessa proteína, a quantidade e o tipo de fibra
a gente tem onde a quantidade de proteína e de fibras oferecidas na dieta dos animais, ela deve suprir as exigências nutricionais para uma boa produção, sem que esse animal emagreça demais, alguma coisa assim, nesse tipo, né? Ele precisa ter para poder produzir, ter algo a mais para ele suprir as suas necessidades e também a necessidade da produção, né? Neste caso aí, né? No gado leiteiro. A gente precisa pensar também nos aditivos, né? Quais aditivos devem ser utilizados nessa dieta, na dieta dos ruminantes que produzem leite. Os principais aditivos seriam vitaminas e minerais, que fazem parte da dieta porque são essenciais ao metabolismo desses animais. E eles garantem a boa produção, né? Pois eles fazem parte da composição do produto final, que é o leite. Ainda dando continuidade, né? O que precisamos saber, né, sobre essa qualidade de leite, os fatores que influenciam, os nutrientes que essa alimentação deve apresentar, as necessidades desse animal, de acordo com cada fase de sua vida. Uma nutrição de qualidade, ela é a chave para um bom produto. E os fatores básicos, né, que vão interferir para a composição dessa nutrição dos animais são a genética, né? São também o ambiente ao qual esses animais estão inseridos, o clima desse ambiente e as necessidades nutricionais de cada animal, de acordo com a sua fase de vida. A influência da nutrição em gado leiteiro na qualidade de leite. Para concluirmos agora, a nutrição do gado leiteiro, ela é base para um bom produto, né? Para um produto de qualidade, para um leite de qualidade que também é base para muitos outros produtos, como leite em pó, leite condensado, creme de leite. E concluindo é isso. Obrigada pela atenção de todos e minha colega Andra vai dar sequência ao nosso assunto. Dando continuidade na apresentação, irei falar sobre a interferência da sazonalidade no período seco e período chuvoso. O clima do Brasil é tropical, caracterizado por temperaturas elevadas e estações do ano bem definidas, como inverno seco e verão chuvoso. As regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste são as principais regiões produtoras de leite do país, especialmente nos estados de Minas Gerais, Goiás e São Paulo, onde o clima tropical é bastante característico, com verão quente e chuvoso e inverno seco. Esse período é caracterizado por uma abundância e escassez de forragem nas pastagens, o que influencia diretamente no volume de leite produzido, principalmente nos sistemas menos especializados. Como a sazonalidade interfere na produção de lácteos? A sazonalidade da produção de leite é um tema de grande importância para o setor produtivo, pois afeta diretamente os produtores de leite pela redução de sua receita na época de entre-safra. Devido à queda do volume do leite nesse período e ao mesmo tempo o elevado custo de produção, seja pela necessidade de oferecer ao gado um volume suplementar, como cana e ureia, silagem de milho ou silagem de sorgo, seja também pelo maior uso de concentrados e o maior gasto na mão de obra. Então podemos definir que a escassez de chuvas no período de seca é o principal causador da queda do volume de leite na entre-safra, que é o motivo da redução da disponibilidade e da qualidade nutricional das pastagens. Por isso, ocorre a exigência de uma suplementação do rebanho com volumoso ou concentrado. Agora passarei a palavra para minha colega Aline. Para prosseguir com o nosso assunto, eu vou falar um pouco sobre gestão zootécnica da pecuária leiteira, quantidade versus qualidade. Iniciando a falar sobre gestão zootécnica. Bom, é primeiro interessante pensar que sem uma quantidade necessária para esses animais, não vai ter uma boa produção de leite.
E antes de pensarmos em qualidade, é preciso a gente analisar se essa quantidade está sendo suficiente para alimentar esse rebanho durante o ano. E também é bom a gente buscar algumas alternativas para baratear esse custo de produção, pois dentro do manejo alimentar, a gente for pensar, esse gasto, né, é de média 40 a 60% de custo para produzir. Então, se você for pensar só em lucratividade e não pensar no custo, vai poder comprometer, né, o seu planejamento financeiro do sistema. Escolha da dieta nutricional. Bom, a nutrição é um dos fatores que mais influencia na composição do leite. E é interessante falar para vocês que não existe uma fórmula ideal para a elaboração da dieta desses animais. Aí você pode se perguntar, mas como assim? Bom, o que existe é uma fórmula mais adequada para cada rebanho de cada propriedade. Então, se fosse igual, né, a formulação de ração para toda a propriedade, para todos os produtores, todos os sistemas, já era fácil. Era fácil você pegar a quantidade de volumoso, quantidade concentrada e fornecer para os seus animais, tanto para corte quanto para leite. Mas não é simples assim, né? Por quê? De repente a sua pastagem ela é rica em um determinado nutriente, mas pobre em outro. Então isso vai ter que ser fornecido através de concentrado, volumoso e outros fatores também para suprir a necessidade de sua propriedade. Para garantir uma boa produtividade do gado leiteiro, com máxima eficiência de recurso, é bom você investir em manejo de pastagem, fornecer uma suplementação alimentar, garantir o equilíbrio entre o volumoso e o concentrado, promover água em quantidade e qualidade também, né, em abundância, e buscar sempre por raças que seja superior, que tenham uma alta performance de conversão alimentar. Quando a gente se fala em produção de leite a pasto, é interessante a gente relacionar, né, a capacidade de suporte e o valor nutritivo dessa pastagem. Como já dito nas aulas, né, capacidade de suporte, quanto que esse pasto vai aguentar, né, desses animais por ano. A água, como já disse, ela é considerada um importante nutriente para esses animais. Então, ela deve ser fornecida em quantidade boa, né, suficiente para esses animais, porque ela é utilizada em muitos processos metabólicos desses animais, como exemplo, o desenvolvimento fetal, transporte e metabolismo dos nutrientes, na digestão, na controle de temperatura e também é importante na produção de leite. O déficit nutricional. Bom, está atrelado à finalidade produtiva desse rebanho, ou seja, as metas que você estabelece dentro dessa produção. Isso significa que a diferença entre nutrientes que garante a função vital desse animal e a quantidade desses nutrientes que você precisa fornecer para alcançar determinada finalidade. Formulação da dieta. Bom, primeiro passo quando você vai fazer essa formulação, você tem que ter um conhecimento, né, da ingestão diária desses alimentos, levando em consideração algum fator, como exemplo o peso vivo, né, a produção esperada, se é de corte, leite, o estágio de lactação, porque o estágio de lactação é onde que exige um valor nutricional muito alto, e também o tempo de gestação. Dando continuidade, eu vou falar sobre a nutrição das vacas leiteiras no pré-parto. A dieta das vacas leiteiras elas deve ser controlada e balanceada durante todo o ciclo produtivo, ou seja, o ano todo, pois a nutrição e o conforto das vacas no período seco ele é tão importante quanto no período de lactação, pois o período seco ele nada mais é que uma fase preparatória ou de transição, onde a vaca ela vai passar de um período de pequenas demandas metabólicas para um período de grandes demandas metabólicas, como para a síntese do colostro e para a produção de grandes quantidades de leite. Alterações fisiológicas e metabólicas também ocorrem nesse período de transição, que é para preparar a vaca para o parto e para a lactogênese. Essa transição metabólica ela ocorre gradualmente.
envolve alterações no fígado, no tecido adiposo, no músculo esquelético, na secreção e ação de hormônios envolvidos no parto e na lactação. Com isso, ocorre a redução de ingestão de matéria seca e o aumento na demanda por energia e proteína, ocasionando uma situação conhecida como balanço energético negativo, que é quando as exigências energéticas e proteicas elas não são supridas pela ingestão de matéria seca e assim ela passa a ser obtida através da mobilização de reservas corporais. Por isso que é importante adaptações na relação forragem-concentrado. Devido à redução na ingestão de matéria seca, é necessário formular uma dieta com alta densidade de energia e proteína, para poder atender às exigências do animal durante esse período e reduzir o risco de distúrbio metabólico, como, por exemplo, a hipocalcemia, cetose, deslocamentos de abomaço. E uma estratégia lógica é aumentar a oferta de concentrado no pré-parto, especialmente fontes de carboidratos fibrosos, como sorgo, milho, pois o uso de concentrado ele tem como objetivo suprir as deficiências nutricionais das forrageiras e assim permitir produções elevadas das vacas leiteiras. Além do fornecimento de nutrientes, o balanço nutricional ele deve atender à fisiologia do animal, ao parto, à flora ruminal e também aos efeitos farmacológicos de alguns nutrientes na prevenção de distúrbios, como, por exemplo, o selênio, que ele é utilizado para prevenir a retenção de placenta e também redução de taxa de cálcio e de sal comum nos últimos 20 a 30 dias antes do parto, que é para prevenir a febre do leite e o edema de úbere. Uma vaca, ela estando subnutrida durante a gestação, ela pode ocasionar o aborto, pois ela vai direcionar suas energias corporais e também a produção de hormônio para a sua sobrevivência. E caso haja baixa nutrição das vacas no período seco, os bezerros eles podem nascer com baixa resistência às doenças. Por isso, a nutrição da vaca é de extrema importância para o desempenho do bezerro. Além disso, as vacas elas também não devem parir acima do peso, pois devido ao baixo consumo de alimentos no início da lactação, elas podem ficar mais propensas a apresentar doenças metabólicas, como, por exemplo, a cetonemia, que é uma doença causada pelo excesso de mobilização de gorduras corporais para a produção do leite. Elas também podem apresentar problemas de casco e no parto, devido ao alto peso do bezerro. Nutrição das vacas leiteiras no pós-parto. Após o parto, os requerimentos nutricionais das vacas elas aumentam abruptamente. Com isso, continua o balanço energético negativo, pois o consumo de matéria seca ele ainda é insuficiente para atender totalmente os requerimentos energéticos. O pico de produção de leite ele ocorre entre 45 a 65 dias, porém, o maior consumo de alimento ele só vai acontecer lá pela 10ª semana. Por isso que o balanço energético negativo ele ocasiona uma perda de score de condições corporais, pois a produção de leite ela é maior que o consumo de nutrientes. A vaca ela pode produzir até 30% de leite acima do nível de consumo de nutrientes, pois ela vai mobilizar suas reservas de gorduras para poder suportar essa produção de leite e atender aos requerimentos de energia. Quando essa mobilização é excessiva, o desempenho da vaca durante a lactação ela é severamente afetada. É importante oferecer uma dieta que permita a maior ingestão de nutrientes possíveis, para se evitar que perca muito peso e que tenha sua vida reprodutiva comprometida. Importante oferecer volumosos de alta qualidade nutricional,
A dieta ela deve estar adequadamente balanceada para permitir maximizar o consumo de matéria seca e deve se oferecer de preferência dieta completa, não mais que 60% de concentrado na matéria seca. Aqui é um gráfico onde mostra o balanço energético da vaca leiteira durante um ciclo produtivo, onde mostra a diferença na curva de produção de leite e ingestão da matéria seca, que faz com que o animal ele experimente, durante um período mais ou menos de 60 dias, um desequilíbrio nutricional negativo. Então, dando continuidade, quando usar ração, suplementação mineral e sal proteinado? Primeiramente, todos eles são essenciais na dieta das vacas leiteiras, pois somente os volumosos, como silagem, pasto ou até mesmo feno, não são essenciais para suprir a necessidade desses animais. Então, é preciso suplementar a partir destes. A ração ela é uma fonte energética e proteica, que pode ser formulada a partir do núcleo mineral, milho, torta de algodão, soja, entre outros. E ela deve ser com 18 a 22% de proteína bruta. E ela pode ser utilizada em todas as fases da lactação, sendo ajustada de acordo com a produção leiteira dessas matrizes, a fim de aumentar a produção das mesmas. Trago aqui uma exemplificação com uma ração com 20% de proteína bruta, onde no início da lactação deve ser ofertado 1 kg para a vaca que produzir 2,5 litros de leite. Já no meio da lactação, será oferecido 1 kg para 3 litros de leite, isso com vacas de 8 a 10 litros de leite. E já no final da lactação, essa é uma fase que o pico de produção da matriz já está mais diminuído, vai ser utilizado 1 kg para cada 4 litros de leite produzido, isso para a vaca de 8 a 10 litros de leite. A suplementação mineral nada mais é do que o cloreto de sódio, que é o sal comum, juntamente com outras fontes de minerais, esses que são macro e microminerais, como por exemplo, o cálcio, fósforo, enxofre, sódio, entre outros. E um dos principais que eu quero chamar a atenção é o cálcio, onde de cada 5 litros de leite produzido, são eliminados 360 gramas de cálcio. Então aí, para vacas leiteiras, é preciso uma maior atenção. E a suplementação mineral ela é essencial para todos os animais, mas principalmente para as vacas e bezerras, pois elas vão estar produzindo e reproduzindo ao mesmo tempo. E ela deve ser ajustada de acordo com o manejo de cada propriedade. Trago aqui para uma exemplificação uma formulação que deve ser ofertado 50 a 100 gramas de suplementação mineral por dia para cada animal. Então, vale ressaltar que a suplementação mineral ela é tão essencial, porque não adianta eu oferecer um alimento rico em proteína, como também energia, se meu animal estiver alguma carência de algum mineral, a sua produção ela vai ser prejudicada. Então, deve ser chamada a atenção nesse quesito, que ela é totalmente essencial para a produção de leite. Já o sal proteinado, ele é utilizado principalmente para matrizes que vivem a pasto, onde no período mais escasso, a seca no caso, vai ser precisado utilizar um complemento da alimentação dessas matrizes. Ela vai ser a partir da proteína, que pode ser de origem vegetal ou até mesmo a ureia. Eu trago aqui uma exemplificação de uma formulação de 40, 50 e 60% de proteína bruta com 2,5 kg por dia por animal. Então, ele vai ser a fim de suplementar o que o pasto não consegue oferecer a esses animais. Considerações finais. Então, conhecer as exigências nutricionais das matrizes é essencial para agregar um ótimo desempenho na dieta animal. Então, tudo que ela vai consumir, ela vai converter em matéria-prima, o que vai gerar um ótimo aperfeiçoamento da produção leiteira, a fim de reduzir os prejuízos nutricionais do organismo da mesma, como também agregar valor na eficiência econômica, que é o produto final, que é o leite. Então, diante disso, eu vou conseguir ter sucesso na minha produção. As referências utilizadas foram essas. E era isso que a gente ia passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado e compreendido. E fica aqui o nosso muito obrigada.